Sabemos que hoje temos a turminha do não julgueis. Só Deus pode me julgar. Jesus disse para não julgar. Essa turminha gosta muito de usar Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 para poder condenar o julgamento na Bíblia. E nesses dois versos, Jesus ele diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vocês serão medidos. O problema é que essa turminha esquece de continuar lendo os versos. E Jesus ele continua dizendo: e por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A Bíblia não condena o julgamento justo. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Eu tô com a viga no meu olho e tô olhando o cisco que tá no olho do meu irmão. Então Jesus pede para que eu tire a viga do meu olho, para daí então eu ter uma certa autonomia para chegar no meu próximo e dizer que o que ele está fazendo é errado. Julgar a atitude dele. Porque caso ao contrário, eu estou sendo hipócrita. Um exemplo, eu não posso chegar em um homossexual e dizer que ele vai para o inferno e condenar a prática dele, sendo que eu estou na prática do adultério, sendo que eu traio a minha mulher. Então, pera lá, quer dizer que o pecado da homossexualidade lança no inferno, o pecado do adultério não lança. Quer dizer que o pecado da homossexualidade entristece mais a Deus do que o pecado do adultério? É claro que não, isso é hipocrisia. João 7,24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Lá em João capítulo 8, alguns fariseus e escribas pegaram a mulher no ato de adultério, traindo o próprio marido. Então eles pegaram essa mulher e levaram diante de Jesus e disseram: olha, segundo a lei de Moisés, essa mulher ela tem que ser apedrejada. E Jesus diz: aquele dentre vós que estão sem pecado, atire a primeira pedra. Repare que Jesus diz sem pecado. Jesus não diz aquele que nunca pecou. Porque se Jesus tivesse dito aquele que nunca pecou, nenhum de nós poderíamos julgar. Porque todos nós já pecamos alguma vez. Paulo diz: todos pecaram. Estão todos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Exceto Cristo, que era perfeito, santo, único. Todos pecaram. Eu ser pecador é uma coisa. Agora, eu viver na prática do pecado é outra coisa. Então, para deixar a explicação de uma maneira bem clara, Jesus estava dizendo: aquele dentre vocês que não estão na prática do pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram se afastando, um por um. Porque todos eles estavam na prática do pecado. Não poderiam estar na prática do adultério, mas poderiam estar na prática de qualquer um outro pecado. Então era uma cambada de pessoas hipócritas que estavam na prática do pecado e estavam querendo julgar outra pessoa que também estava na prática do pecado. Então nós podemos julgar sim, segundo a reta justiça. Só não podemos julgar embaixo da hipocrisia. O que não podemos julgar é as intenções do coração. Porque quando a gente chega lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que só Deus pode julgar as intenções do coração. Mas os atos externos, os maus comportamentos, estão sujeitos sim a serem julgados. Exemplo, se uma irmã está traindo o marido dela com o irmão da igreja, aí vem a turminha: não julgueis, não julgue, isso não pode ser julgado. Só Deus que pode julgar. Mas me diz como a igreja não vai julgar um ato desse? Como? Então quer dizer que a igreja tem que passar a mão na cabeça. Ah, tá lindo o que você tá fazendo. Continue. Ah, tá a coisa mais linda. Continue. É claro que não. Temos que julgar sim. Expulsar o malfeitor e manter a pureza da igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E isso é óbvio. Se cada um de nós tratássemos os nossos próprios erros, as nossas próprias atitudes, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém. Se eu fosse citar cada texto que a Bíblia fala sobre julgamento, esse vídeo ia dar mais de 2h30. Então, só para concluir, ficar bem frisado, bem refrescado na memória de cada um.
A Bíblia não condena o julgamento justo. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Trate primeiro o seu erro, trate primeiro o seu pecado, o seu mau comportamento, tire a trave do seu olho, para daí então você tirar a trave do olho do seu irmão. Amém? Que Deus abençoe.